versículo que nós vamos meditar essa noite está lá em João 9, 25. 9, 25, que diz assim: Respondeu o homem, porém isto eu sei, eu era cego e agora vejo. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que ela ilumina o nosso entendimento. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E eu quero Te agradecer, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Quero pedir, Senhor Jesus, nesse momento, que eu venha diminuir, Senhor. Que eu venha ser, Senhor, um canal essa noite para transmitir aquilo que o Senhor deseja falar com a Tua igreja, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um dos meus irmãos aqui. Por isso, Senhor, Tu tens liberdade de atuação essa noite, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito. Tenha liberdade, Senhor, para falar conosco essa noite. É o que eu te peço, eu te louvo e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E a igreja pode se assentar. Amém? E nós estamos sendo ministrados sobre a cura de um cego de nascença, né? E a nossa campanha, ela fala exatamente sobre a vida desse homem, que a palavra nos relata lá em João 9, que esse homem, ele nasceu cego. Não foi uma situação que aconteceu, que passou um tempo e ele perdeu a visão, não foi nada disso. A palavra começa nos dizendo que era um cego de nascença. E aí, quando a gente vai lá para o primeiro versículo, a palavra nos diz assim: Enquanto prosseguia caminhando, Jesus viu um homem que tinha nascido cego. Olha o que Jesus fala para nós essa noite. Jesus viu um homem. E essa noite o Senhor também está vendo eu e você. O Senhor essa noite também contempla a minha e a sua situação. A palavra começa falando que enquanto Jesus estava caminhando, ele viu. Não foi o cego que chamou a atenção de Jesus. Não, nós não estamos falando deste cego que ficou clamando para Jesus ter misericórdia dele. Nós estamos falando de um cego de nascença que estava num determinado lugar e Jesus o viu. E aí, o que eu aprendi quando eu estava estudando a palavra é que Jesus, ele me enxerga, ele te enxerga. Jesus, ele marca o encontro comigo e com você. Jesus, ele nos ajuda e Jesus lembra eu e você que nós não somos esquecidos. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, o livro de João, a gente vê que as pessoas que tinham alguma deficiência naquela época, elas eram esquecidas pela sociedade. Elas eram pessoas que viviam de acordo com a ajuda do próximo. Se alguém se compadecesse delas, elas eram ajudadas. E hoje nós vamos ver que a situação daquele mendigo, a palavra nos relata, daquele cego, a palavra nos relata que ele era visto pelas pessoas como um mendigo. E olha só que situação deplorável que aquele homem se encontrava, né? Mas o Senhor, ele tinha algo extraordinário para realizar na vida dele. E nós já estamos sendo ministrados há 5 semanas. E o Senhor hoje trouxe eu e você aqui essa noite também para lembrar que ele tem algo extraordinário para realizar na minha e na sua vida. E nós precisamos crer, igreja. Nós vamos aprender hoje com esse cego que ele teve virtudes, apesar da sociedade olhar ele como um mendigo, os vizinhos olhar ele como uma pessoa que passava por necessidade. Jesus via ele com olhos diferentes. E aí, no verso 2, a palavra continua nos dizendo assim: Mestre, perguntaram seus discípulos, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E aí, quando eu continuei fazendo o meu estudo, esse questionamento foi levantado pelos discípulos, por quê? Naquela época, acreditava-se, né, que quando uma pessoa tinha uma deficiência, era porque ela estava em pecado ou porque os pais haviam pecado. A palavra nos ensina sobre isso. E aí, Jesus, ele deu uma resposta para os discípulos que é uma das passagens mais lindas que eu e você, quando a gente para mastigar essa palavra bem cuidadosamente,
É uma palavra que nos ensina com tanto amor, porque se os discípulos se questionavam, igreja, imagina aquele cego. Quem diria aquele moço, aquele homem? A palavra não fala qual a idade que ele tinha, né? Mas eu fiquei perguntando, falei assim, gente, se todo mundo questionava, por que esse homem nasceu cego? Será que foi ele que pecou no ventre? Porque eles também acreditavam que havia essa possibilidade da criança pecar no ventre. Mas a palavra fala que Jesus respondeu assim para eles, no verso 3. Nem uma coisa, nem outra, respondeu Jesus. Mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Todos nós devemos cumprir as tarefas que nos foram dadas para aquele que me enviou, enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto eu ainda estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. E glória a Deus. Gente, eu fico imaginando os discípulos olhando para a cara de Jesus assim, como assim, nenhuma coisa nem outra? Nós estávamos crendo, porque nós somos ensinados, né? Naquela época, os fariseus, as leis, elas ensinavam a respeito disso. E aí Jesus vem e muda tudo. Jesus vem e fala assim, olha, eu não vejo como o homem vê. Eu não ajo como o mundo age. Vocês vão aprender que é diferente. A diferença anda comigo, aprende comigo, tem intimidade comigo que vocês vão ver. Eu vou surpreender vocês. E aí Jesus responde para eles que isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. E, gente, eu fico imaginando quantas vezes eu e você estamos numa situação que a gente já acha que não tem mais jeito. Ou a gente tem alguma situação dentro da nossa casa e a gente fala assim, não, isso daqui já está perdido. E o Senhor, Ele lembra eu e você essa noite que a minha e a sua situação não é para perca, não é para morte, não é para desperdício. Se nós confiarmos, se nós entregarmos nas mãos do Senhor, o Senhor nos fala que é para que manifeste a glória dEle na minha e na sua vida. E aí, Jesus esclareceu para os discípulos essa dúvida que eles tinham naquele momento, né? Esse questionamento. E aí eu aprendi o quê? Que quando nós temos questionamentos, nós temos que perguntar para Deus. Nós temos que falar com Jesus. Porque Jesus, Ele esclarece o meu e o seu questionamento. Ele não nos deixa desorientados, confundidos, desamparados e perdidos. Aqueles discípulos, Jesus poderia ter falado para eles assim, logo, logo vocês vão ver que não foi nenhuma coisa nem outra. Mas Jesus, Ele tem prazer de conversar comigo e com você. Ele tem prazer de nos ensinar. E naquele momento Ele estava tendo uma oportunidade de tirar os discípulos de toda a religiosidade. Porque aqueles discípulos estavam crentes que alguém, ou o homem cego tinha pecado, ou os pais. Mas aí Jesus vem e com todo amor e paciência esclarece para eles que não foi isso. Foi para que a glória de Deus se manifestasse. E aí eu fico pensando, né? Jesus só falou que a glória ia se manifestar. Não é aqui agora, nesse exato momento, que Jesus foi lá e fez um milagre extraordinário na vida do cego. E às vezes é eu e você assim, dessa maneira. Jesus está falando para mim e para você essa noite que Ele vai manifestar a glória dEle na minha e na sua vida. Ele está falando. E qual que é o nosso papel essa noite? É crer. É crer, é confiar que o Senhor vai fazer. Porque Jesus poderia ter falado e já ter automaticamente curado aquele cego. Mas aí quando a gente medita, a gente sabe que isso só veio no próximo versículo, que foi o versículo 4, que diz assim: Então, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva, aplicou nos olhos do cego e disse: vai lavar-se no tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Assim o homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Igreja, para comigo um minutinho, imagina essa cena, por favor. Vamos lá, vamos imaginar. Nós não enxergamos nada e Jesus vai lá, cospe, faz aquela lama, coloca nos nossos olhos, vira para nós e fala assim: vão lá se lavar no tanque de Siloé. Espiritualmente falando, é isso que Deus está fazendo comigo e com você essa noite. Nós estamos aqui e o Senhor está lavando os nossos olhos espirituais essa noite. Nós precisamos crer.
Nós precisamos crer, nós estamos numa campanha, igreja. Nós não estamos aqui passeando, nós estamos aqui crendo que o Senhor Jesus está falando conosco, Ele está atento às nossas necessidades. E Ele está mandando eu e você ir se lavar. E se lavar, tirar toda a impureza que está nos nossos olhos. E é isso que o Senhor, Ele deseja que eu e você façamos essa noite. E no tempo de Jesus Cristo, o destino das pessoas que tinham qualquer deficiência era pedir esmolas, né, para conseguir sobreviver. Aí, isso já a gente vai falar no próximo capítulo, que é o capítulo 8, que lá fala assim: seus vizinhos e outros que conheciam o homem como um mendigo, perguntavam uns aos outros: e este não é o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam sim, outros diziam não. Não pode ser o mesmo homem, pensavam eles, mas sem dúvida se parece com ele. E o que eu aprendi também aqui nesse verso 8, que o Senhor me ensinou, foi que as pessoas observam como nós estamos. As pessoas, elas nos observam a todo momento. A palavra está dizendo aqui que foi levantado outro questionamento, mas dessa vez da parte dos vizinhos daquele homem. Esse não é o mendigo? Não, não é não. É sim. Sabe por quê? Eu achei interessante, nos estudos que eu estava fazendo, eu fiquei perguntando por que eles ficaram tão espantados por ele ser o cego ou não. Que a palavra fala que quando a pessoa nasce com... os estudos falam que o cego de nascença, ele fica tudo branco, né? Seja, tudo branco, assim, não tem... a íris, íris, né, que fala. Não tem a íris. E aí, quando Jesus operou o milagre, o semblante daquele cego foi transformado, igreja. Não foi só a visão que ele recebeu, não. Mas a palavra fala que o semblante daquele cego se transformou de tal maneira que ele se tornou irreconhecível, até para os próprios vizinhos que estavam do lado. E aí o Senhor ministrou assim: Suelen, comigo, é assim que eu quero que vocês sejam. Irreconhecíveis para o mundo lá fora. Que vocês façam a diferença. Sabe por quê? Dentro da igreja, irmãos, é fácil nós termos a mesma feição. Nós estamos num ambiente de glória. Mas é lá fora que é o nosso desafio. É dentro da nossa casa, é no nosso trabalho, é na faculdade, é na rua, no mercado, enfim, aonde o Senhor nos levar. É lá que nós temos que resplandecer a glória do Senhor e ser diferente. E aí, a palavra, aí eu coloquei aqui que entre os judeus havia uma tradição, que se alguém nascesse com alguma enfermidade, isso eu já falei, que era porque os seus pais haviam pecado, né? Mas aí Jesus vem e mostra que não era isso. E quando Jesus esclarece todas as dúvidas, isso mostra que nem toda situação que nós estamos passando é fruto de pecado. Às vezes são caminhos que eu e você precisa trilhar para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, quem aqui já se questionou? Deus, será que eu estou passando por isso porque eu pequei? Se eu pequei, Senhor, me mostra onde que eu errei, me mostra onde eu tenho que me consertar. Eu não sei, irmãos, vocês, mas eu já passei por situações que eu perguntei para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Recentemente eu passei por uma situação quando minha mãe ficou enferma, que nós fomos para emergência do Hospital Tiradentes. Lá é um lugar bem complicado de permanecer ali, né? E quando nós chegamos ali, a primeira coisa que eu falei para minha mãe, eu falei: mãe, tem um propósito de nós estarmos aqui. O Senhor não permite que a gente entre numa situação ou que nós estejamos num lugar se não for para que a glória dele se manifeste. De uma forma ou de outra, o Senhor vai nos mostrar. E assim o Senhor fez. O Senhor esclareceu as minhas dúvidas ali dentro daquele hospital, esclareceu as dúvidas da minha mãe. Nós tivemos oportunidades ali dentro, de mesmo nós estamos necessitadas ali naquele momento de oração, nós oramos por pessoas ali dentro. Então, o que eu e você precisa entender, igreja, é que o Senhor, ele anseia por almas. O Senhor, ele anseia por almas. Então, assim, aonde ele nos levar, aonde nós tivermos a oportunidade de falar do nome do Senhor, de falar das maravilhas que o Senhor faz, ele deseja que eu e você assim façamos.
que nós possamos falar, nem que seja um Jesus salva, Jesus liberta. Para aqueles que têm um pouquinho de vergonha de falar, a nossa igreja tem os panfletos, que também é uma ótima oportunidade de evangelismo, quebra uma barreira tremenda. Às vezes a gente não tem assim tanta facilidade de comunicar com alguém, mas a gente fala assim, posso deixar um panfletinho com você? O máximo que vai acontecer, irmãos, é a pessoa falar, não, obrigado. Mas é assim que Deus espera que eu e você haja. Que eu e você faça a diferença. Não é porque a gente está passando, às vezes, essa semana meu carro quebrou, semana passada, meu carro quebrou. Ficou uma semana no conserto. E eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, ai Jesus, fui orar. E aí eu falei assim, Senhor, me ajuda. E aí o Senhor falou assim, Suelen, manutenção. Tudo precisa de manutenção, a saúde da gente precisa de manutenção, o carro da gente para andar precisa de manutenção, e nós, para ouvirmos a voz de Deus, também precisamos de manutenção, igreja. E a nossa manutenção é o quê? Quando nós chegamos aqui na casa do Senhor, ouvimos a palavra, Ele nos limpa, Ele troca as nossas vestes. Eu tive uma experiência com o Senhor, quando minha mãe internou, quem estava na consagração viu. No dia que a minha mãe internou, de manhã tinha consagração na igreja. E aí, quando eu cheguei na igreja, que eu dobrei meus joelhos para orar, eu senti como se o Deus, Ele enviasse muitos anjos para trocar as minhas vestes. E aí eu senti como se eu tivesse realmente sendo trocada, Deus estivesse limpando as minhas vestes. E eu compartilhei essa visão com a pastora, perguntei se eu podia testemunhar, porque eu entendi, lá em Efésios, quando a gente vai passar por uma situação, por uma batalha, o Senhor, Ele nos veste com o quê? Com as armaduras dEle. Ele deseja que quando eu e você, nós vamos passar por alguma situação, ou quando a gente já está passando por alguma situação, que a gente se lembre que lá em Efésios fala das armaduras, do que a gente precisa. E às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece. E nesse dia da consagração, na hora que eu ajoelhei, eu senti assim como se todas as minhas vestes foram trocadas. E quando eu saí da consagração, meu telefone tocou, aí era minha mãe, Suelen, saiu a vaga, eu vou ser transferida para a emergência. E aí, só eu entendi o que eu estava passando ali naquele momento. Passamos pela batalha, voltamos com a vitória na mão e eu testemunhei. Sabe por quê, igreja? A gente tem que falar das coisas que o Senhor faz na nossa vida. Às vezes a gente recebe as bênçãos, pequenas bênçãos, grandes bênçãos, e a gente não conta. Mas o simples fato de eu e você compartilhar uma experiência que nós tivemos, edifica a fé de um irmão. Edifica a fé daquele que precisa, e que às vezes está passando por situações que nem eu e você sabe. E aí, quando nós voltamos lá para a palavra, lá no verso 10, diz assim, no 9. Alguns diziam que sim, outros diziam que não pode ser o mesmo homem, pensavam eles, mas sem dúvida se parece com ele. Mas ele dizia, eu sou aquele homem. Glória a Deus, aleluia, Jesus, que eu e você também possamos falar, eu sou aquela mulher que o Senhor abriu os olhos, e hoje eu posso ver que o Senhor tirou daquela situação. Sabe por quê? Ele, igreja, ele ouvia falar de Jesus, talvez, o que estava acontecendo. Ele nunca tinha visto Jesus. Ele nunca tinha visto nada na vida. Ele era um cego de nascença. Ele não sabia as cores. Ele não sabia como que os pais dele eram. Mas aí a palavra nos fala que ele falou, eu sou aquele homem. Então, como foram abertos os seus olhos? Perguntaram eles. E ele disse, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos. Depois me mandou ir ao tanque de Siloé e lavar-me. Eu fui, lavei-me e agora posso ver. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quanta obediência, igreja, quanta obediência. Olha só, eu fui, lavei-me e agora posso ver. Glória a Deus. Não é verdade? É assim que nós temos que ser orgulhosos das nossas conquistas espirituais, igreja. Nós temos que ter fé e acreditar que nós vamos vencer, sim. A palavra fala que... calma aí, deixa eu continuar que eu já passo por essa parte. Aí eles falam assim... E onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu.
E aí a gente vai para uma parte que é bem legal, que é quando Jesus ele é investigado pelos fariseus por ter curado no sábado. Igreja, vocês acreditam que todo milagre extraordinário acontecendo, Jesus fazendo, realizando coisas grandes, fazendo que um cego de nascença enxergasse, e aquele povo estava preocupado porque Jesus curou no sábado. Que naquela época não podia fazer isso, não. E assim, eu aprendo também com isso que às vezes a religiosidade para eu e você de viver coisas extraordinárias. A falta de intimidade com Deus, de conversa com Deus, de leitura da palavra, às vezes faz com que nós agimos com hipocrisia. E aí, aqui eu anotei que os fariseus eles eram vistos por Jesus como hipócritas. Eles exageravam nas regras, eles se esqueciam do que era mais importante. Não tinham humildade para aceitar que podiam estar errados. Eles julgavam os justos e desprezavam o povo humildes. Eram religiosos arrogantes. Isso foi eu que escrevi isso, nos meus estudos, porque foi assim que eu entendi que eles eram, igreja. A partir do momento que Jesus está operando maravilhas no nosso meio, e eu fico preocupado se, nossa, o irmão pula alto, hein? Nossa, como o irmão grita. Nossa, meu Deus, olha só. Oh, nossa, que barulho. Gente, nós estamos num ambiente espiritual. E o Senhor, Ele almeja que eu e você possamos ter experiências com Ele que nós nunca tivemos. Mas para que isso aconteça, eu e você, quando a gente passar por essas portas, a gente se desarme mesmo, que a gente possa almejar ser tocado por Jesus. Jesus, Ele toca em mim e você, se assim nós pedir. Jesus toca em mim. Jesus me cura, Jesus me lava, Jesus me ajuda. Eu sou carente e necessitado. Jesus, Ele quer que nós falamos com Ele. E aí, aquele povo, eles estavam preocupados, porque Jesus não podia curar no sábado. Eles estavam preocupados, porque eles achavam que Jesus... Na verdade, eles estavam preocupados de cumprir as leis. A palavra fala que eles seguiam rigorosamente as leis, né? E aí é onde Jesus começa a falar da cegueira espiritual, que é o que o Senhor está tratando na minha e na sua vida essa noite. Porque Ele fala, até agora vocês viram o físico, vocês viram tudo acontecer, mas eu vou usar o exemplo desse cego, porque vocês precisam ser curados espiritualmente. Enquanto vocês não reconhecer, a palavra é reconhecer, quem eu sou, enquanto vocês não reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da vida de vocês, enquanto vocês não reconhecer Jesus no trabalho de vocês, na faculdade, enquanto nós não reconhecermos o Senhor Jesus dentro da nossa casa, fica difícil do Senhor operar. Sabe por quê? Porque Ele precisa que nós reconheçamos Ele e que nós recebemos o amor dEle. Foi isso que aquele cego viveu, igreja. Aquele cego reconheceu Jesus, recebeu todo o amor que Jesus estava entregando ali para ele, toda a cura. Ele se desprendeu de toda a situação dele. Ele podia ter sido um coitadinho, sabia? Ele podia ter falado assim, nossa, Jesus, você nem sabe. Nossa, eu morria de vontade. Podia ter contado uma história triste para Jesus. Mas a palavra não fala que foi assim a postura dele. A palavra fala aqui para mim e para você essa noite, que aquele milagre aconteceu tanto alvoroço onde eles estavam, que aquele homem, aquele cego, ele foi procurado por vários líderes religiosos para contar a história mais de uma vez. É tipo como se eu e você precisasse escutar o milagre mais de uma vez para a gente crer que Jesus faz. E olha só, nós estamos na 5ª semana que Jesus está falando que Ele vai curar nossa cegueira espiritual. Então assim, olha só que legal, quando ele vai... Os fariseus perguntam para ele, olha só, gente, vou voltar para vocês entenderem. Jesus é investigado pelos fariseus por ter curado no sábado. Então levaram aos fariseus, tudo isso aconteceu num sábado. Então os fariseus perguntaram ao homem como ele recuperava a visão, e o homem respondeu, ele colocou barro e saliva nos meus olhos, e depois que lavei o barro, comecei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram, neste caso, esse Jesus não é Deus, porque não guarda o sábado.
Não é Deus, gente. Curou no sábado, não é Deus. Eles achavam que eles podiam ditar o que Deus podia fazer, igreja. Olha como nós temos que tomar cuidado. Que às vezes a gente acha que a gente tem que ensinar Deus a agir na nossa vida. E Deus tem as formas de agir na minha e na sua vida. Às vezes a gente vai entender, às vezes a gente não vai entender e está tudo bem. O importante é nós confiarmos que o Senhor está agindo. E aí, outros perguntavam para ele: mas como um pecador comum poderiam fazer tais milagres? E assim houve uma grande discussão e divisão de opiniões entre eles. Nisto, os fariseus voltaram ao homem que tinha sido cego e perguntaram: esse homem que abriu seus olhos, quem você diz que ele é? E aqui é interessante, igreja, porque quando eu estava estudando, a palavra fala que naquela época, nesse momento que Jesus estava operando prodígios, maravilhas, a palavra relata que quem reconhecesse Jesus Cristo como Messias, ele era expulso das sinagogas. Era como se nós não pudéssemos mais frequentar aqui a nossa casa de oração. Você reconheceu Jesus, então você tem que ir embora. E era isso que aquele povo queria fazer com aquele cego. Queria que ele reconhecesse, né, quem Jesus era, para poder pegar ele e expulsar ele daquele lugar. E olha só como a gente tem que tomar cuidado com a maldade do mundo, né? Porque aqui eu vejo uma pequena maldade daquele povo, que eles falam assim. Nisto, os fariseus voltaram ao homem que tinha sido cego e perguntaram: esse homem que abriu seus olhos, quem você diz que ele é? Ele deve ser um profeta, respondeu o homem. Os líderes judaicos não queriam acreditar que ele havia sido cego, até que chamaram seus pais e perguntaram: este é o filho de vocês? Nasceu cego? Se foi, como é que está enxergando agora? Olha a maldade, gente. Lembra que não podia reconhecer Jesus? Aí o que eles fazem? Eles não pegaram o homem, porque o homem respondeu: ele deve ser um profeta. Aí quem que eles quiseram pegar? Os da família. Por isso que a gente tem que cobrir a nossa família de oração também, igreja. É muito importante que a gente revista as nossas famílias de oração, independente deles estarem conosco aqui dentro da casa do Senhor ou não. Mas olha só como os pais deles foram, o pai dele foi bem, eles foram bem inteligentes. Os pais dele responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o que aconteceu para ele sarar, ou quem fez isso. Ele tem idade bastante para falar por si mesmo. Ou seja, o que a gente descobre aqui? Que esse cego, ele não era uma criancinha, né? Ele era alguém que já respondia por si mesmo. Então, ele já era alguém maior de idade. E aí, os pais falaram assim: perguntem a ele. Eles disseram isso com medo dos líderes judaicos, que já tinham avisado que qualquer um que dissesse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. E sabe o que eu aprendo aqui também, igreja? A gente precisa tomar muito cuidado. Nós temos, hoje, a gente tem liberdade para falar de Jesus, nós temos liberdade para seguir Jesus, nós temos liberdade para vir no culto, mas vai chegar um tempo que isso vai ser tirado de nós sabemos disso, nós já estamos sendo avisados. E aqui, a palavra, ela deixa um alerta para mim e para você, que nós precisamos ter intimidade com Deus a ponto de reconhecer o Senhor, independente da situação que vier na minha vida e na sua aí na frente. Às vezes, a gente nega Jesus por simples coisas. Uma oportunidade de emprego, às vezes, vai roubar o seu tempo com Jesus, e a gente vai lá e, mas Jesus, eu estou desempregada há tanto tempo, né? E se eu aceitar, eu vou negociar com o Senhor aqui algumas horinhas. Então, igreja, que a gente também se atente a isso. As coisas que às vezes roubam a presença do Senhor da minha e da sua vida, as coisas que às vezes nos distraem, às vezes não é nem por o nosso tempo de oração. Nós vamos dedicar um tempo de oração para o Senhor e aí é o telefone que toca, ou é alguma coisa que eu lembrei que eu tinha que fazer e aí não dá para fazer depois. Espera aí, Senhor, o Senhor espera, depois deixa eu ir ali lavar aquela louça ou fazer alguma coisa. Mas voltando aqui para a palavra, voltando aqui para o que o Senhor está ministrando a nós, e aí
quando os pais responderam, ele é maior de idade, perguntem a ele. Portanto, pela segunda vez, chamaram o homem que tinha sido cego e disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, nós sabemos que esse homem é pecador. Aí o cego que foi curado respondeu para eles assim: eu não sei se ele é pecador ou não, respondeu o homem. Porém, isto eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu e você, nós precisamos aprender a defender os milagres que nós recebemos. Sabe por quê? Porque o inimigo da minha e da sua alma, ele gosta de roubar a nossa paz, de roubar a nossa bênção. Às vezes nós acabamos de receber uma bênção do Senhor, uma cura, né? Acabamos de receber uma cura, o Senhor falou que curou, e a gente vai lá e fala assim, deixa eu ver, será que foi isso mesmo? É melhor eu ir num outro especialista. Gente, por favor, cuidado, vamos tomar cuidado para que o inimigo não roube o meu e o seu milagre que já foi liberado. Basta a gente usufruir, basta a gente testificar, não é nem usufruir, é testificar do que o Senhor já fez. Quantos milagres eu e você já recebemos na vida, igreja? Quantas vezes o Senhor já teve misericórdia da minha e da sua vida? Não foi nenhuma nem duas, né? Mas um dia a gente vai saber quantas vezes o Senhor, Ele nos livrou. E aí, ele respondeu, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E aí eles perguntam para ele de novo, mas o que foi que ele fez? Perguntaram. Como foi que ele abriu os seus olhos? Sabe o que eu aprendo aqui também? Que quando a gente não anda com Deus, quando a gente não tem intimidade com Deus, quando a gente não pergunta as coisas para Deus, a gente fica que nem esses fariseus, perdidinho, sem saber o que Deus está fazendo. Olha só, quantas vezes esse homem teve que falar para eles, gente, eu já falei para vocês, Jesus que me curou, ele foi lá, pôs o barrinho, cuspiu, colocou no meu olho, mas eles queriam toda hora ouvir o que Jesus tinha feito na vida daquele homem, porque, gente, era um milagre tão extraordinário. A palavra fala que nunca, até aquele exato momento, nunca ninguém tinha curado um cego de nascença. E aí, ele respondeu assim para aquele povo: olhem, exclamou o homem, eu já contei tudo uma vez, não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Será que vocês também querem se tornar discípulos dele? E aí aquele povo recebeu isso como uma afronta. Se tornar um discípulo de Jesus naquela época, para os fariseus, para os doutores da lei, era uma afronta, igreja. E aí, quando o cego responde dessa maneira para eles, eles responderam assim. A palavra fala assim: com isso eles se ofenderam e disse: você sim que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem mesmo sabemos de onde ele é. Olha só. Jesus querendo se revelar para aquele povo, Jesus querendo tirar a cegueira espiritual daquele povo, e aquele povo preocupado de seguir a lei, de cumprir as regras. E aí, a palavra fala, por isso é muito esquisito, respondeu o homem. Ele pode curar os cegos e apesar disso os senhores não sabem de onde ele vem? Ora, sabemos que Deus não atende pecadores, mas tem os ouvidos abertos para aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Aquele homem, ele era cego, mas ele não era desentendido. Ele procurava saber sobre as coisas de Deus. A palavra aqui está nos falando que ele devolve para aqueles fariseus assim: sabemos que Deus não atende pecadores. Ou seja, ele não era alguém que não tinha uma orientação sobre fé, sobre crer em Deus. Sabemos que eles não atendem pecadores e que Deus tem os ouvidos abertos para aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, nunca houve ninguém que pudesse abrir os olhos de uma pessoa que nasceu cega. Essa foi a resposta do cego para aquele povo. Gente, isso é muito maravilhoso. Quando a gente para ler a palavra assim, e aí, ele continua no 33. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer isso.
Tem coisas, igreja, que só Deus pode fazer na minha e na sua vida. É só Deus. E o meu papel e o seu papel é o quê? Confiar, obedecer, descansar e prosseguir em conhecer Jesus. A palavra, aí, vamos aqui, só continuar aqui. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer isto. Aí eles responderam bem assim para ele: você nasceu em pecado, gritaram eles. Quem é você para ensinar a nós? E os expulsaram. Igreja, tiraram aquele homem da sinagoga. Vai embora daqui, falaram para ele. E ele foi embora. A palavra fala que ele se retirou. Só que Jesus, quando soube do que fizeram com ele lá na sinagoga, o que Jesus faz? A palavra finaliza assim. Jesus fala sobre a cegueira espiritual. E aí é onde Jesus vai atrás dele e fala. Quando Jesus soube que o haviam expulsado, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? E o Senhor pergunta para nós essa noite: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Você já ouviu, disse Jesus. É aquele que está falando com você. Sim, Senhor, disse o homem, eu creio, e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim ao mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem fiquem cegos. Alguns fariseus que estavam ali perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa de pecado. Respondeu Jesus: mas a culpa de vocês permanece, porque vocês dizem que podem ver. E aí, na minha conclusão, eu coloquei assim, que Jesus, o cego, denunciava a cegueira de uma nação. E essa nação não enxergava os seus deficientes. Aquela nação não amava uns aos outros, eles ignoravam as situações difíceis. Jesus veio para sarar as nações e nós. Jesus veio para trazer revelação para nós das nossas cegueiras espirituais, sarar a nossa terra. E Jesus, ele deseja mostrar para nós em quais áreas da nossa vida nós estamos sendo indiferentes. E aí eu coloquei uma observação que assim, para que Jesus possa operar na minha cegueira espiritual e na sua, nós precisamos reconhecer, como eu falei, Jesus, receber o amor de Jesus e repartir. Não adianta nós reconhecermos, recebermos e não repartir o amor de Deus. O Senhor, ele conta comigo e com a sua contribuição no reino, para que nós possamos falar das boas novas, para que nós possamos falar do que Jesus pode fazer, de quem Jesus é e para onde nós estamos indo. Então, eu gostaria de convidar a amada igreja a se colocar de pé essa noite. Aleluia. E eu gostaria que os irmãos, aqueles que se sentirem à vontade, que viessem na frente, que os nossos pastores vai estar ungindo os nossos olhos. Para que essa é a nossa 5ª semana, igreja, onde a cegueira espiritual vai cair por terra da minha e da sua vida. O Senhor, ele quer realizar grandes coisas no nosso meio, mas nós precisamos obedecer, reconhecer o Senhor, receber o seu amor e repartir o seu amor. Por isso, Pai, nessa noite eu quero te agradecer pela palavra, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou nas nossas vidas essa noite, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós estamos na 5ª semana, Senhor, onde nós estamos batalhando para que essa cegueira espiritual caia por terra, para que nós possamos ver as coisas como o Senhor deseja, para que nós venhamos endireitar os nossos caminhos, para que a gente saia, Senhor, daquilo que não te agrada, para que a gente venha, Senhor, alinhar, Senhor, as nossas vistas com o céu. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos em Cristo, Senhor. Toca, Senhor, na visão dos meus irmãos, Senhor Jesus, daqueles que estão nos assistindo em casa, Senhor. Que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo essa noite, Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço e eu te louvo por essa rica oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.